precisamos de ter formas diferentes de gerenciar o risco. É obrigatório que seja através do stop loss? Não. Não é obrigatório. Por quê? Porque o stop loss é apenas uma de muitas formas de gerenciar o risco. Como que você pode gerenciar o risco? Quais são outras formas alternativas de você gerenciar o risco sem stop loss? Por exemplo, você pode fazer entradas parciais. É a forma como eu faço. Você pode fazer entradas parciais. Ao invés de entrar com um lote gigantesco logo de cara, e o trader iniciante, né, e o trader vendedor de curso, ou vendedor de curso, o cara que é exclusivamente vendedor de curso, ele tem aquele ego, ele tem aquela vaidade de operar lote grande. Isso é uma puta besteira. Na boa, isso é uma baita de uma besteira. Tá? Então, eu entro com lote pequeno. Pequeno mesmo. Eu entro com lote pequeno, verdadeiramente pequeno. Porque eu entro com lote pequeno. E porque eu entro com faço entradas parciais. Entradas parciais. Você não faz saídas parciais? Fala assim, cara, por exemplo, eu entrei, né? Entrei comprado, o mercado movimentou aí 50 pontos a meu favor, eu fecho uma parte da operação e deixo o resto sair. Ok. Então, você pode fazer entradas parciais. Outra forma, você pode fazer hedge. Hedge entre diferentes ativos. Por exemplo, o EURUSD e o STCHF têm uma correlação negativa. Quando um sobe, o outro desce aí em torno de 65%, 70% do tempo. Você pode estudar, e é claro que aí você não vai poder comprar o conhecimento mastigado de ninguém, mas você pode estudar formas alternativas e estudar essa correlação para entender como fazer isso de forma eficiente. Você pode fazer hedge. Você vai comprar um par, você pode procurar uma forma de fazer uma venda em outro par alternativo. Só que, é claro, isso é para gente grande, tá? Isso é para quem quer pensar o mercado. O cara que, né, quer só... Quem não quer pensar o mercado, é claro, não vai atrás dessas alternativas. Outra forma que você pode utilizar, formas alternativas de gerenciamento de risco, ou diferentes. Você pode fazer hedge em diferentes mercados. Por exemplo, durante a queda da Bolsa, né, em março do ano passado, por causa do coronavírus, a Bolsa caiu para 62 mil pontos. Deu uma queda aí de quase 50%. Tá? E o dólar foi de 4 para 6 reais. Enquanto a Bolsa derreteu, o dólar subiu. Ou seja, uma forma de se proteger é fazer exatamente esse tipo de operação de hedge entre diferentes mercados. Só que, é claro, o trader iniciante ou o trader preguiçoso, ele não quer pensar nisso. Ele quer saber o quê? Colocar o stop loss dele ali e já era. Então, nós já falamos o quê? Entradas parciais, hedge em diferentes pares de moedas, hedge em diferentes ativos. Você pode comprar ação e enfim, negociar opções daquela ação de formato diferente. Tem muitas coisas que você pode fazer, ok? Vamos pensar um pouco a respeito disso. A maioria usa stop loss. A maioria. Se você for em fórum da internet, em qualquer idioma, se você for no fórum do Forex Factory, se você for no fórum do Baby Pips, for no fórum TradingView, a massiva maioria dos traders de varejo usa stop loss. Comprou, coloca o stop loss abaixo da mínima. Isso é um jogo de carta marcada, tá escancarado. Comprou, stop loss abaixo da mínima. Vendeu, stop loss acima da máxima. Isso é tão claro, isso é tão ridiculamente claro, que não tem novidade. Isso é óbvio. Quando eu olho um padrão, eu sei onde está o stop loss da galera. Porque é o que a maioria faz. E a maioria perde dinheiro de forma constante. Você consegue ver alguma correlação aí? Consegue ver uma correlação entre essas duas afirmativas? E são afirmativas que a gente consegue, eu consigo saber disso por causa que eu estou envolvido no mercado e eu sei exatamente o que está acontecendo. A maioria das pessoas usa stop loss, a maioria perde dinheiro. Será que é uma coincidência? Ou será que existe uma relação de causalidade aí entre essas frases? Para mim não é coincidência, tá? Para mim existe sim uma relação de causalidade, uma coisa gera outra. E aí eu quero te sugerir um pensamento diferente. O que é esse pensamento diferente? Pensar formas alternativas de gerenciar o seu risco, o seu stop loss. Ou o seu risco de forma geral, né? Sem o uso de stop loss. O que isso significa na prática, Diógenes? Significa que, de começo, você pode sentir um pouco de ansiedade, você pode sentir um pouco de medo com relação a isso, mas eu quero sugerir muito que você faça isso.
tá? Comece a operar sem stop loss em conta demo, pelo amor de Deus. Olha só, hein? Olha lá, hein? Não vá fazer isso em conta real logo de cara, porque senão você vai dar com a cara na parede. Você vai se ferrar, tá? Tem um livro que eu recomendo demais, chama Os Axiomas de Zurique. Eu nem sei se eu escrevi Zurique certo, tá? Acho que em português é assim mesmo. Em alemão acho que deve ter CH no final, enfim, sei lá. Os Axiomas de Zurique. É do... Esqueci o nome do autor agora. Não pode esquecer o nome do autor, né? Eu esqueci o nome do autor. Enfim, Max Gunther. Acho que é isso aí, Max Gunther o nome dele, tá? Os Axiomas de Zurique. E nesse livro, Os Axiomas de Zurique, o autor fala do uso do stop loss. A altura, como o livro foi escrito há vários anos atrás, é um livro já antigo, né? A gente não tinha essas plataformas, naquela época, na época que foi escrito o livro, não tinha tantas facilidades tecnológicas quanto tem hoje. E o autor fala exatamente disso. Ele fala do stop loss, ele fala o seguinte, eu não recomendo que você utilize stop loss. Ele não quer dizer que você não deva eliminar uma operação negativa, não é isso. Atenção, quem lê o livro vai conseguir saber disso que eu estou falando. Ele não está dizendo para você não eliminar uma operação negativa, para você não gerenciar o risco. Ele está dizendo que ele fala exatamente isso. O trader que usa uma ordem automática de execução de venda, né, que no caso é stop loss, como ele falava principalmente do mercado de ações, então ele falava, comprou, né, existem ferramentas naquela época, começa a existir, entrar ferramentas para vender automaticamente uma ordem que você deixa pendurada lá na corretora para vender automaticamente ou eliminar automaticamente a sua posição assim que o mercado chegar em determinado nível. Comprou a R$10, se quer ir para 8, já tem uma ordem pré-autorizada na corretora para eliminar a sua operação por 8. Você perde aí 2, por exemplo. Né? Isso é stop loss. E ele fala o quê? O trader que usa esse tipo de ferramenta, ou esse tipo de coisa, né? Esse tipo de ferramenta. Ele é um trader preguiçoso. Ele é um trader preguiçoso. E ele fala o quê? Quando você deixa uma ordem pendurada na corretora para executar, para fechar a sua operação, caso o mercado se movimente contra você, isso te causa um conforto. E esse conforto é o conforto de você não precisar pensar. É o conforto de você não precisar pensar e o conforto de você não precisar lidar com a dor psicológica de ter que tomar a decisão de fechar aquela operação. E aí ele fala assim, em último caso, o cara, o especulador, que não tem a disciplina para fazer isso, então talvez até seja interessante. Mas aí vem o meu pensamento principal, tá? Se você não tem disciplina para fechar a tua operação da forma correta, você talvez não deveria nem estar operando, né? Por quê? A maioria dos traders tem uma preguiça mental. Preguiça. Os caras não querem pensar. Pensar custa caro, tá? Pensar é a atividade extremamente cara. A atividade mais cara que você vai fazer envolvendo a tua vida. O teu cérebro pesa pouquíssima coisa, menos 5% do peso do seu corpo. Ele gasta mais de 20% da energia que você consome. Ele gasta muito. Pensar custa pra caramba. E o trader, naturalmente, o ser humano, naturalmente, não quer pensar. Tem preguiça de pensar, porque pensar cansa. A maioria dos traders de varejo tem preguiça mental. Ele não quer pensar. Muito menos ter que lidar com a possibilidade de fazer uma intervenção manual ou de pensar ativamente o que fazer quando o mercado se movimentar contra ele.